sabe como é que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar, se você está doente, está tossindo, você fica em casa. E se for sair, aí sim você que está infectando usa uma máscara. Os assintomáticos, não tem sentido usar máscara hoje. Então, isso eu fiz baseado num levantamento de estudos. É, no mínimo, controverso. Então, você tem que analisar prós e contras. Então, gente, eu Quando, queria tranquilizar quem está assistindo a gente, porque eu não estou vendo aquela escalada epidêmica que foi. Parou no máximo de 14 semana passada e fica 12, 9, 10. Nos pronto-socorros do hospital que eu frequento, está aparecendo o que é bastante, mas antigamente era 130 por dia. Mas são 30 pessoas positivas sem doença significante. Por que isso? Explicação. Nós passamos por 3 surtos. Quem pegou a doença tem célula de memória, é a nossa explicação. Essa célula de memória ela vai reconhecer um monte de proteínas comuns nessa nova variante. Então a doença fica mais fraca. Outra explicação é que a Ômicron já veio mais fraca. Então, enquanto for variante de SARS-CoV-2, a humanidade já passou, nós aqui no Brasil, inclusive para a amazonense, que foi muito agressiva, essa me deu trabalho. Nós já passamos e quem venceu desenvolveu uma resposta imunológica. Lembra no meu tempo, quando eu era criança, eu sei que as meninas, uma pegava a rubéola, as coleguinhas minhas iam todas pegar a rubéola junto para desenvolver uma imunidade duradoura, para não ter rubéola na gravidez. O sistema imunológico não mudou de 60 anos atrás, continua igual. Ele desempenhou uma resposta para a grande maioria das proteínas, Ledinha. Então, quer dizer, eu quero acabar com esse pânico. Agora, se para está aumentando? Tá. Mas estabilizou. Semana que vem já vai começar a cair. Lógico que está aumentando. a Os doença, principais hospitais estão entendendo? Tem. Tem um hospital que tem 50, tem outro que tem 25. O que eu trabalho que é menor tem 6. Mas diante do número de casos que estão positivando, não é nada e a gravidade deles é muito menor. Deve ter a algumas gente, exceções. a gente vai ter que conviver com o Covid daqui para frente. É sazonal. A gente convive com a gripe, com a E influenza, com acredite, tudo. se você for ter que pegar uma rinovírus, influenza e esse Covid de hoje, é melhor pegar o Covid de hoje, que nem inflamar tá, mas eu estou sendo cuidadoso. Trata desde o começo e vejo no 5º dia, a gente olha o pulmão, olha ver se tem alteração de coagulação. Até o presente momento, não vi nenhuma alteração em ninguém. Eu estou fazendo por precaução. Às vezes a pessoa vem, está no 5º, 6º dia, com uma oxigenação perfeita, uma ausculta perfeita. Eu ia até fazer a tomografia por precaução, que ficou automatizado. Ele fala, doutor, preciso mesmo fazer a tomografia? Aí, do jeito que eu já estou vendo, já vi uns 20, 30 casos desse jeito, que ninguém inflama, eu falo, não precisa tomar essa radiação, só manter informado e volta daqui 12 dias para eu fazer uma nova avaliação. Mas o que está acontecendo é isso, os números são 1/10 do que era, a doença é muito menos agressiva e para variar, ainda os imunizantes antigos não estão segurando nada. Quem pegou a doença é mais leve. E a influenza? Por que ela veio mais forte? Ela sempre foi forte? Por Olha, que ela está mais forte a agora? influenza já foi mais agressiva lá atrás, em 2009, mas ela sempre, ela agride. Só que a influenza, o pessoal acha que passou um caminhão. Essa Covid é uma dorzinha de garganta, às vezes dá uma diarreia, e a pessoa passa com mais conforto. Talvez porque recentemente passamos por 3 surtos, né? E as pessoas se expuseram e têm as células de memória. Essa influenza está um pouquinho agressiva. Eu peguei lá atrás H3N2 no Natal, antes de viajar, no ano passado, e depois peguei a Ômicron no começo do ano, foi muito leve. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é que a doença é dinâmica e hoje nós estamos lidando com o problema e estão fazendo a propaganda como se fosse o problema anterior. É isso que não pode. Nós temos que entender o que nós estamos enfrentando no presente momento. E no presente momento, graças a Deus, estou com outras doenças. De uma época era só Covid. E eu estou atendendo, a minha equipe está atendendo. Desses 10, 4 fazem consulta. Dos 14, 8 fazem consulta. E as pessoas estão evoluindo bem. Essa é só a minha experiência, que às vezes as pessoas criticam que a minha experiência é um consultório diferenciado. Não. Converso com o Matheus Drummond, mesma coisa.
O Francisco Cardoso, apesar de fazer parte da minha equipe, ele atende os casos dele também. Ele trabalha no hospital público, não tem ninguém internado. Às vezes a pessoa vai na enfermaria, mas ninguém precisa de oxigênio. Então, isso é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo isso. Isso é o que eu estou vendo. E a explicação para isso é que as pessoas já desenvolveram uma boa imunidade de rebanho. E agora, aquele levantamento que você fez brilhantemente vai ter algumas mutações, tem essas oscilações sazonais, que seria de acordo com a estação do ano, que não é só o Covid. Estou vendo muito influenza e estou vendo muito rinovírus. É isso, minha queridinha. Estamos tranquilos. Sabe o que é também? Porque qualquer pessoa mais seja famoso e é internado com Covid, dá um certo frisson, né? Eu não quero falar nomes aqui, mas aí a gente sabe, por exemplo, aquela pessoa internou porque sempre fumou. O fumante continua sendo um risco maior. Não precisa internar se você está vendo o seu paciente de perto. Você manda ele vir no 5º dia, você ausculta, faz uma chapa, dá um antibiótico. O 5º dia é um dia decisivo. Não, entre 5 e 7 dias é quando, nas variantes anteriores, a pessoa inflamava. E aí você olha, trata em casa. Olha, eu tratei a grande maioria dos 9.000 casos que a minha equipe viu. É lógico que eu tratei em casa, porque existe um tratamento faz tempo que foi ignorado. Aí perguntam por que não sei, por que o pessoal liga pra gente de todo lugar? É porque a gente faz tratamento faz tempo e tem resultado. E o cara que tomou o remédio fala, não, eu tratei em casa, o outro tratei em casa, o outro tratei em casa. Então é boca a boca. Então por que ligam pra gente? Por causa disso. O tratamento existe. E se inflamar, também tem aquela solução que a gente trata em casa. A amazonense me deu mais trabalho. Eu tinha que internar, tive alguns casos entubados, tive que abrir mão de uma ideia com aquele remedinho de vasculite, que, aliás, o Renato Moron, o grande radiologista, discutido com ele, que ele me fez chegar à conclusão que era vasculite pela circulação. Isso a gente conversa com os colegas. E então é isso. Agora, essa pessoa então, nesse momento, não entrar em pânico. Eu te digo por que internou, porque eu conheço outra parte da família que eu trato. Internou porque por precaução, porque ia precisar fazer uma viagem, só por isso, não estava doente. Não tem ninguém internado por angústia respiratória. Se existir alguém que está assistindo que conhece, são exceções e vá verificar. E complicou com a pneumonia bacteriana sobreposta. Eu recebi um caso hoje, do Brasil inteiro tem grupo, da Karina Petri, que isso me mostrou, tinha um comprometimento de 80% do pulmão de vidro fosco. Esse é o único que eu vi até agora, mas é gente do Brasil inteiro. E ele tinha uma pneumonia secundária. E quando você pega uma pneumonia secundária, você pode exagerar a inflamação do Covid. Mas o caso não estava entubado naquele momento, não sei se entubou ou não, mas se você tinha 80% do pulmão tomado, se fosse com a outra cepa, já era para estar entubado. E eu explico por quê. Porque a outra cepa, ela entupia o lugar onde trocava. E às vezes você não tinha 40% de imagem, mas não respirava. Ele não, ele ainda estava aguentando ainda com alto fluxo, porque essa variante tende a causar menos trombo local. O dímero dele não era tão alto, o dímero D dele. E eu estou aguardando. Eu sugeri nessa hora, humilde opinião, tratar com antibiótico esse caso, com corticoide anticoagulante, que assim que você tirar a bactéria que está ajudando a inflamar, ele deve recuperar. O único caso que eu vi que tinha vidro fosco de pulmão, isso são casos que entram nos grupos médicos, a doutora Karina Petri que me mandou, e esses grupos médicos são em casos do Brasil inteiro. Então é um único caso que aconteceu isso. Mas as fatalidades continuam em queda. Os casos vão subir, talvez eles não tenham controle exato, porque muita gente está fazendo na farmácia e não comunica, mas o fato você tem que ver o final do filme. O final do filme seria hospital congestionado, seria aumento de fatalidades. Isso eu afirmo, não está ocorrendo. Pode aumentar um pouquinho? Eu acho difícil, viu? Porque são muito leves. Se aumentar um pouquinho, também vai aumentar as mortes por influenza, que são indiretamente, não são causadas pela influenza diretamente, pelas complicações que ela causa. E aí você tem que fazer um levantamento. Outra coisa que eu não vejo são crianças. Eu não conheço uma criança, eu converso com os pediatras, eu não conheço uma criança
que teve uma fatalidade por esse bicho em nenhum dos momentos. Aí você vê uns números hoje, eu fui ver uns números, aí quando eu fui checar, não eram esses números, não eram, eram 60% das crianças que tinham comorbidades. A gente olha e não vê nenhuma criança. Então você vê tudo isso, você questiona até que ponto. Eu queria que as pessoas começassem a refletir mais e analisassem os fatos, em vez de aceitando as informações por aceitar. Porque o tio falou, porque a sociedade tal falou, porque agora no parlamento britânico, assiste o canal do John Campbell no YouTube. Ele fez um levantamento do parlamento britânico, fazendo alguns questionamentos para as organizações de saúde, por que eles indicam imunização para quem já teve a doença. Eles estão fazendo uma série de questionamentos. Então, eu quero que vocês assistam, que eu não quero ser o porta-voz disso, eu quero só que vocês vejam, para vocês não entrarem em pânico e serem melhores orientados. Procurem entender o porquê das coisas. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!